Bem, nós começamos há quase um ano atrás a estudarmos os Salmos a partir do Salmo 120. Terminamos no Salmo 150, agora estamos voltando para o Salmo 1. Como eu falei algumas outras vezes, o livro de Salmos, eles aconteceram ao longo da história da nação de Israel e eram as músicas cantadas pela nação de Israel em vários eventos, em vários momentos, nas casas, os pais, em celebrar toda semana ali o início do sábado. Então, tinha salmos que eles cantavam e vibravam e gostavam e aprendiam de Deus. Através dos salmos eles colocavam suas reclamações, os seus choros diante de Deus, a sua alegria, os seus pedidos. Então, os salmos eles serviam para várias formas da nação de Israel se relacionar com Deus. Então, Esdras organizou ele de uma forma, pegou todos esses salmos, todas essas músicas, e gastou um tempo precioso aqui. A organização desses salmos reflete uma inteligência muito grande de Esdras e também ajudado pelo Espírito Santo, por Deus, para que fosse dessa forma que nós temos hoje. Então, temos 150 salmos, 150 músicas. Algumas músicas são pequenas, outras são maiores. O Salmo 119 é um salmão. Se você gosta de salmão, o Salmo 119 é para isso, né? E ele tem blocos de 8 em 8 versículos, começando com a mesma letra do alfabeto hebraico. Então, isso se chama acróstico. Outros salmos também são assim. E não tem só um autor, não é somente Davi, tem outros autores, tem Moisés, tem Asaf, tem salmos que não se descobriu quem é o autor. E agora nós viemos então para o Salmo de capítulo 1. É interessante que nós terminamos os últimos salmos, 5 últimos salmos, com aqueles salmos de Aleluia. Depois vimos os salmos de peregrinação, depois vimos os salmos sobre a natureza de Deus, salmos do socorro de Deus em tempo de dificuldade que nós podemos passar. Inclusive coincidiu muito, né, com o nosso isolamento, afastamento, o transtorno obsessivo compulsivo, essa quantidade de transtorno que existe aí. E ali a gente encontrou em Salmos possibilidade de vencer essas áreas. E aí o livro de Salmos começa com um salmo muito interessante, que parece que ele vai fazer toda a nuance, todo o circuito em todos os salmos. O objetivo dos salmos, o objetivo da palavra de Deus, é que toda pessoa venha conhecer a Deus e estabeleça a sua vida de acordo com a vontade de Deus, para que te vá bem. O primeiro versículo do livro de Deuteronômio, Deus dá um alerta para a nação de Israel. Ele fala, se essas palavras que hoje te ordeno, se estarão no teu coração, é para que você vá bem na terra que agora vocês vão possuir. Então o desejo, a ordem de Deus, é que a nação de Israel, ou qualquer filho de Deus, tenha um sucesso que vai facilitar a sua vida, vai tornar a sua vida prazerosa, mas também cumpra a sua missão como povo de Deus. E aqui nós temos então o Salmo número 1. Não sei, eu já tomei uma multa por não entender uma placa aqui no Japão. Eu achei que estava fazendo tudo certinho, chamado Kakuni, mas na hora que eu fiz tranquilo, devagar ali, na hora que eu virei à direita, eu escutei aquele que você não sabe de onde sai, né? Ou está pedindo passagem, daí eu parei. E ele parou um pouquinho na minha frente e falou um monte de coisa, eu não entendi direito, mas depois eu fui, né, devagarinho ali, a gente foi se conversando, e ele falou que eu virei que não poderia ter virado. Porque existia uma placa branca com uma placa azul com uma seta para frente, para cima. E eu cheguei e virei à direita. Mas eu falei, mas não tinha nada proibindo eu de virar à direita. Mas vocês que já dirigem aqui sabem que essa seta azul significa sentido obrigatório, sentido único. E eu não dei atenção a isso, eu não sabia. E eu tentei, eu tentei argumentar com o guarda, mas eu falei, mas se eu argumentar com ele, vai ser pior. Porque como que eu estou com uma carta que eu não sei? Eu devia saber. Então, ele faz, gomei, né? Ok. E ele estava todo sorridente comigo, tudo tranquilo. Não vou ter multa.
E ele sorrindo me deu amor. Vai ter. Todas as lutas que eu tive, os guardas me trataram muito bem, sorrindo. E todas as vezes, acho que foram 3, né? Eu tinha expectativa por causa do tratamento deles, que ele falava, tudo bem, da próxima vez toma cuidado, pode ir embora. E vinha o bilhetinho lá. Era ignorância, que era uma falta grave por eu ter uma carta e estar ignorando aquele fato que era novo, no Brasil é diferente e não tem argumentação. Não existe indesculpabilidade. Eu devia prestar atenção. E na vida, nessa trajetória que nós temos aqui, nós temos sinais que não acabam mais. É o tomaré, é os capuninhos, eu tenho vários amigos aqui que sempre falaram, pare, não ameace parar, não pare, porque eles tomaram multa por causa disso. Então, para a gente ser bem sucedido, para não provocar acidente, ou não colocar alguma outra pessoa em perigo, ou não perder o dinheiro assim tão gratuitamente, naquele suave dia de trabalho que você dá assim, né, no banco, no convênio, pagando a multa. Então, a vida também ela é assim. A vida, para evitar um caos, Deus permaneceu na consciência do homem, fez permanecer na consciência do homem a questão do certo e errado, da prudência, do planejar a vida a longo alcance. E nós, como chegamos aqui, parece meio de paraquedas, né, tipo o Yuki, né, que está aí querendo descobrir, querendo entrar na primeira lição, como descer da cadeirão, né, foi lá e viu que estava meio complicadinho, mas daqui a pouco ele estendeu o braço lá, pai, me ajuda. Eu não sei. Então as crianças mais espertas, eles vão fazer, mas daqui a pouco ele vai descer, ou vai cair, e depois ele vai... Mas várias coisas, por exemplo, que já ensinou para ele como descer de ré no sofá, e ele está fazendo, está indo muito bem, nota 10. Mas lá pelos anos, antes dos anos 50, na escola, quando eu tinha uns 15 anos, um colega meu chegou assim, você é o James Dean. James Dean? Não conhecia quem era. Não, você é parecido com o James Dean. Eu não sabia quem era esse camarada. Aí eu falei, mas por quê? Porque você tem o cabelo voltado para trás, então levantado assim, mas eu fui conhecer isso depois, acho que dos 30 anos, que quando eu vi a primeira foto, eu falei, tá, entendi, não tem nada a ver, mas agora entendi porque a pessoa me falou isso. E o James Dean, ele deixou essa frase aqui. Ele viveu 24 anos, de 1931 a 1955, então aquele cabelo, né? Quando cheguei no Brasil, não tinha um cabelinho oriçado assim, né? E ele era galã, ator de cinema, e fez alguns filmes, mas o filme mais importante que ele fez naquela época, foi uma revolução, era a Juventude Transviada. E ele deu esse conselho para muita gente. Morra jovem e terá um cadáver bonito. Não está certo. Está certo. Você vai estar bonitão lá. Eu não sei se isso teve consequências práticas, se algumas pessoas procuraram a morte, mas nessa época aquela ideia do carro, do cigarro, de fumar, né, isso afetou muito a cultura brasileira, de cantores que também influenciaram a juventude, mas a juventude foi muito influenciada com essa ideia de um conselho, de um padrão de vida que valia a pena curtir ao máximo aquele tempo que você estava vivendo. E essas placas, esses sinais, eles jogam para nós opiniões, conselhos, para a gente viver a vida, viver essa existência aqui. Quanto mais jovem, como uma criança, assim, ele não pensa em quando ele vai ficar adulto. E o jovem, com 18, 19 anos, que já tem os recursos na mão, que agora ele pode ser independente, ele não precisa pedir mais para o pai, para ele acha que aqui de 20 a 30 anos nunca vai terminar, nunca vai mudar. O corpo dele não vai fazer nenhuma transformação, nenhuma mudança. Então ele quer viver intensamente. Nessa faixa de idade, ele não tem o senso de escatologia, isto é, um dia isso vai acabar. Um dia eu vou ter que acertar as contas e o que eu planto hoje, no futuro eu vou colher.
eu acho que vocês são mais velhos, mas percebem que algumas coisas a gente já está colhendo. Eu sou mais velho, já percebo que eu estou colhendo algumas coisas que foram boas, mas também algumas coisas que eu deveria ter tido um outro estilo de vida, um outro jeitão, que hoje me prejudica, ou por causa do trabalho, algumas coisas assim. Então, a ideia do mineiro, né? Quem planta, colhe. Mas o jovem não pensa nisso. Naqueles momentos mais importantes da vida, da adolescência e do início de juventude, aonde ele deveria plantar aquilo que melhor, ele não se preocupa. E aí alguns fazem pequenas mudanças aqui, mas no final será bem triste. E nós, como adultos também, temos essas dificuldades. O título do Salmo 1 poderia ser Como o justo deve ver a vida, conselhos para se viver bem a vida. Eu coloquei aqui como estabelecer, como organizar, como fundamentar a nossa vida com a apreciação de Deus. Nós temos várias vezes na Bíblia momentos em que Deus mostrou o seu prazer, a sua satisfação. Quais foram essas pessoas? Você se lembra de uma pessoa que Deus mostrou satisfação? Bem no comecinho da Bíblia, lá no início. Você se lembra de alguém? Abraão. Abraão teve umas pisadas na bola, mas Deus mostrava a sua satisfação sobre Abraão. Noé. Também tinha alguns probleminhas, mas Deus mostrou a sua satisfação. Quem mais? Davi teve probleminhas, mas Deus manifestou a sua apreciação, a sua... Olha, que legal. E Deus deu um nome que a gente fica meio brigando. Segundo o coração de Deus. A gente tem que entender todas as reações e ações de Davi. Uma pessoa lá no Antigo, bem lá atrás, Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Nem morreu. Outra pessoa também que não morreu, que Deus tomou para si. Elias. Outra pessoa que morreu, mas Deus pegou para si. Talvez ele ressuscitou ali, reavivou Moisés, e ele apareceu no Monte da Transfiguração. Deus teve muito prazer com Moisés. E aí, 3 vezes no Novo Testamento, estava acontecendo alguma coisa, Deus o Deus Pai abre os céus e fala: eis aí o meu filho amado, em quem tem muito prazer. Esqueci de alguém um pouquinho na época dos patriarcas. O nome dele é muito pequenininho, 2 letrinhas só. Jó. Quando Satanás chegou diante de Deus para fazer algumas acusações, é Deus que puxa o assunto. Você viu? Da onde você vem? De rodear a terra. A ideia de querer destruir aqueles que amavam a Deus. E aí Deus ainda provoca mais Satanás. Por acaso, você viu meu servo Jó? Como ele me adora. A ideia é como eu tenho prazer nele. E aí Satanás faz uma acusação contra Deus, dizendo que Deus era corrupto, que Deus comprava a adoração de Jó. É claro que ele te adora. Ele te adora porque o Senhor dá tudo para ele. Toca na vida dele. Vê o que acontece. Toca nas coisas dele, nos filhos, nos bens, nos empregados, na fortuna dele. Vê o que acontece. E Deus falou: pode ir em frente, só não toque na vida dele. Jó perdeu a sua fortuna, a sua família, a sua fama de ser uma pessoa legal com Deus, porque está tudo bem sucedido, mas ele não perdeu a fé. Até a mulher forçou a barra ali para Jó acabar com aquele sofrimento, mas ele permaneceu. Essa questão da apreciação de Deus é algo que está sendo destruído, está sendo combatido. A ideia é: viva cada um segundo o seu coração. Satisfaça o seu coração. Aproveite. Você tem que experimentar. Não deixe ninguém determinar o que você deve ou não fazer. Proibir você de fazer as coisas. Experimenta. Depois, se você não gostou, então regule a sua vida novamente. Gente, muitas pessoas que são cristãs ou religiosas estão dando conselhos, estão incentivando jovens, adolescentes a fazer isso. Estão ensinando os seus filhos a agir dessa forma.
Vamos ver, então, algumas coisas, algumas dicas, algumas orientações que o Salmo 1 são 6 versículos, que é igual ao Salmo 150, né? 6 versículos, mas que cada versículo traz uma ideia de como nós podemos estabelecer a nossa vida de acordo com a apreciação de Deus. É por isso que a sociedade, que o coração dela está clamando por prazer, 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 mas ele sente que na consciência, um dia ele vai ter que prestar conta, ele tem que fazer a sua vida apreciada por alguém, e essa pessoa é Deus. Então pode dar problema para mim no final, se eu seguir o meu caminho. Então o que eu faço? Eu destruo, eu elimino, eu combato a ideia da existência de Deus. Combatendo isso na minha mente, no meu coração, eu fico à vontade. Eu não considero o meu passado, eu não considero o meu presente e não considero o meu futuro de acordo com a apreciação de Deus. Por que eu tenho que olhar no passado e prestar contas para Deus? E fazer com que Deus aprecie o meu passado ou resolva o meu passado? Por que eu tenho que reconhecer Deus no presente? Para que eu viva de acordo com a vontade dele aqui. Cadê? E quanto ao futuro? Por que eu fui vivendo o presente do jeito que eu quero? Por que eu tenho que assim, me entregar, me submeter à apreciação de Deus? Então eu destruo a existência de Deus. Destruindo, eu só não vou fazer o mal aqui, não vou transgredir a lei dos homens, ou transgredindo a lei dos homens eu escondo, e aí eu vivo minha vida bem, tranquila, e o meu coração fica satisfeito e alegre. Só que não fica. Versículo 1. O salmista ele fala que para termos uma vida apreciada por Deus, é necessário um contato cauteloso e limitado com pessoas que não apreciam a presença de Deus na sua vida. Pessoas que rejeitam a presença de Deus, pessoas que são indiferentes à pessoa de Deus e vivem seguindo o coração deles. Então, o próprio Jesus, quando chegou naquela reunião, no segundo andar daquela casa, com os seus discípulos, ele deu orientações para os discípulos, e uma das coisas que ele pegou bem no pé dos discípulos é: façam do meu jeito, não sigam o coração de vocês. Pedro é o que mais dava a bola fora, porque toda hora Pedro queria seguir, queria fazer com que até Jesus seguisse o jeitão de Pedro. E depois Jesus dá essas orientações, preparar o coração deles para aquilo que eles iam enfrentar, Jesus fez uma oração por ele mesmo e por aqueles discípulos. E essa oração também, no final, ele orou por nós, aqueles que no futuro viriam a crer nele. E nessa oração por discípulos em geral, Jesus Cristo pede ao Pai que os proteja, aquele que crê no nome de Jesus, aquele que reconheceram Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Então Jesus fala assim: Pai, em João 17,15, por favor, proteja-os do mal. Não peço que os tire do mundo. Eles não são do mundo, porque agora foram resgatados, foram tirados com a raiz, não serão mais julgados com o mundo. Eu dei a minha vida por eles, eles foram redimidos, eles são salvos. Eles estão ainda no mundo, mas não são do mundo. Mas estão convivendo. Então, Pai, protege eles do mal. Esse texto, esse primeiro versículo, muitas vezes traz a ideia para algumas pessoas que a gente deve comprar um sítio, uma fazenda, e aí perguntar: quem crê em Jesus aqui? Quem já nasceu de novo? Quem é salvo? E aí, beleza, então, vamos todos lá, vamos morar lá, e agora a gente está, então, tranquilo. Com essa ideia surgiu os mosteiros, os conventos. A ideia de viver totalmente fora. Mas nós não somos do mundo, estamos no mundo, e Jesus fala, no capítulo 17 de João, ele falou assim: eu os envio ao mundo. Nós temos uma missão. Essa missão, para algumas pessoas, é missão tipo pastor, missionário, educador cristão. Mas a maioria é viver uma vida normal, no dia a dia, no trabalho, na escola, em hospitais, com contato com pessoas que não têm nada a ver com Deus, ou muitas vezes até são rebeldes e avessos a Deus. Então, é mais para essas pessoas que Jesus Cristo fala: Pai, proteja-os do mal. Então, esse versículo aqui, ele fala: bem-aventurado, feliz é aquele
que não segue o conselho dos perversos. Isto é, nós toda hora estamos recebendo dicas, e principalmente em momentos que as dificuldades vêm, o sofrimento vem, pessoas vêm e colocam, você está passando por isso? Está passando por isso por causa disso. Então eles tentam interpretar a vida com a sabedoria, com o conhecimento humano, que algumas vezes parece muito lógico, parece certo. Os amigos de Jó fizeram isso com Jó. Eles tentavam explicar aquele sofrimento que Jó estava passando. E aí a esposa de Jó deu um conselho para Jó. Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque vai acabar com esse sofrimento. E eu vou ficar uma viúva aqui livre, né, para ter um outro marido, que não dá para ter você desse jeito aí. A sociedade, ela é alimentada por filosofias, por cosmovisões. Isto é, como que as pessoas olham o mundo e tentam entender qual é o nosso papel nesse mundo, por que existimos, qual a razão de existir, se existe propósito, se existe uma missão. E, no geral, tudo chega a um ponto só. Você tem que ter prazer e felicidade. E isso é um dos propósitos que Deus criou. Deus criou o homem para ter prazer e felicidade. Para gozar de Deus, para ter essa relação prazerosa de Deus. O pecado entrou e jogou o homem num estado de miséria. Aquilo que o homem pensou que ia dar um upgrade, ia ser melhor, trouxe ele para um estado terrível de miséria. Essas necessidades aumentaram e agora o homem não sabe que o que ele precisa é de Deus. Agora ele fica tateando no escuro. Ele não consegue enxergar mais Deus. Então é por isso que Deus vem e se revela, tentando fazer com que o homem descubra e saiba, tenha entendimento, conhecimento, que somente Deus pode trazer prazer e felicidade. O verdadeiro prazer e felicidade não é somente aquele momento em que você está vivendo. Ele tem que resolver o problema do passado. Porque a maior parte dos problemas emocionais e psicológicos que as pessoas têm, não é que ela está vivendo uma vida miserável no presente. Ela pode ser rica, pode ter uma saúde, pode ter uma casa com segurança, ela pode ter uma boa poupança, mas se o passado não foi resolvido, ela é atormentada. Ela sofre com isso. E na sociedade não tem nenhuma proposta que consiga colocar no zero o nosso passado. Não tem. Talvez alguma meditação, alguma coisa assim, culpar os pais, culpar a gravidez que a sua mãe teve, que gerou algum problema, transferir a culpa. Mas apagar, zerar, e você ter paz, que o seu passado já foi resolvido, o seu passado não vai ser apresentado no futuro, novamente, não existe. Somente Jesus. E pessoas vivem o presente como se fosse acabar e terminar agora, porque não entendem que existe um propósito, uma missão. Então eu tenho que aproveitar isso, eu tenho que abraçar isso para cá. E de repente essa busca desenfreada gera um rodopio tão grande que em algum momento você escapa fora. E as pessoas cansam, porque não desfrutam de paz e felicidade. E o futuro, então? Que terror! A vida está terminando. Eu não consegui. O maior índice de suicídios acontece no mês de setembro. Por quê? Aqueles sonhos, aquelas expectativas que você tem na virada do ano, um novo ano, uma nova oportunidade, chega em setembro, você começa a olhar para trás e começa a ver que o ano está findando e você não conseguiu fazer nada. Então as pessoas entram em depressão, estresse, e aí sentem que novamente, mais uma vez, outra vez, ela não consegue. E aí ela tenta resolver esse problema. Muito triste isso. E nós vivemos no mundo de filosofias, de pessoas que buscam entender a humanidade. Esses são os conselhos dos perversos. Aqui, quando a gente fala perverso, não é somente aquela pessoa maligna, raivosa, que olha para você
que está fazendo mal, está com uma faca na sua... Não, perverso aqui é toda aquela pessoa que alterou, que vive não de acordo com a verdade estipulada por Deus. Ela perverteu. E ao perverter, ela tenta descobrir, através da cosmovisão humana, de observação de como a sociedade vive, do que traz felicidade, o que traz ajuda para suportar essa vida. Então ela estipula valores e objetivos. Se você tiver uma grande empresa, se tiver um bom relacionamento, ou tiver muitos relacionamentos, ou você se envolver o máximo que pode agora, curtir o máximo que pode. Quem sabe no futuro você ajeita sua vida, mas curta. Esses são os perversos, aquele que não estabelece a vontade de Deus, não conhece a vontade de Deus, não estabelece a vontade de Deus e propaga isso. Então, feliz é aquele, porque nós encontramos isso em todos os lugares, até dentro de uma comunidade cristã. Em escolas, em trabalho, em qualquer lugar, nas mídias sociais mais ainda. Feliz é aquele que não segue, que não dá atenção, que resiste, que investiga o conselho dos perversos. Aqueles que alteraram ou não conhecem a palavra de Deus. Não somente aqueles que não... Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, mas não se detém no caminho dos pecadores. Isto é, ele não segue, ele não dá atenção, ele fica curioso, avaliando, mas de repente, em algum determinado momento, ele fala, esse daqui parece o mais lógico. E aí ele se detém naquele caminho. Ele não muda, ele vai. E muitas vezes ele vê a ponte estragada, ele vê o problema lá, mas ele fala, eu escolhi esse caminho, fazer o que eu tenho que ir em frente. Porque aí o orgulho bate mais forte. Eu tomei uma decisão lá atrás, agora eu não posso mostrar a minha fraqueza de que eu tenho que voltar para trás e começar novamente. Então, pessoas sofrem as consequências de decisões erradas. Eles se detêm naquele caminho, eles mantêm aquele caminho, sabendo que é errado, mas aí se arrepender, mudar a mente, reconhecer que está errado, é muito difícil. Não somente isso, mas alguns se detêm no caminho dos pecadores, mas alguns, seguindo o caminho dos pecadores, fazem uma rodinha. E agora passam a zombar de tudo aquilo que é verdade, que está relacionado a Deus e a verdade. E agora vão fazer parte de uma rodinha para zombar daquilo que é certo e correto. E ao fazer isso, eles tentam influenciar. Não sei, os pais estão levando um susto, que a gente... O filho está querendo também oriçado, assim e tal, então você dá um celular, dá um tablet e deixa o filho lá no quarto, tranquilo. Ele tá tão bonzinho, tá tão tranquilo, tão comportadinho. Aí quando você vai ver lá, tem uns camaradas, uns caras de 35 anos, ensinando os filhos a como enganar os pais. Não sei se você conhece o nome do Brasil. Então os pais estavam muito tranquilos, de repente alguém falou e foram ver e ficaram assustados, apavorados. Pessoas instruindo os filhos sobre a área imoral, sobre roubar, sobre tirar a vida, como forçar os pais a obedecerem os desejos dele. Tem um filme chamado Aos 13, não sei se você já ouviu falar, bem antigo. Esse filme, a ideia era mostrar para os pais que os filhos aos 13 anos, somente as meninas, elas têm a tendência de manipular e querer fazer todas as coisas. E os pais, nessa idade, a menina já fica um pouquinho mais garota, jovem, então já quer algumas coisas. Então, para os pais terem cuidado, porque algumas vezes as meninas, elas fazem cortes com faca aqui, então, de repente, elas começam a esconder o punho. E aí, então, os pais deveriam estar preocupados. Quando via, Então, aí, o pai e a mãe falavam não para algumas coisas. Ou determinava horário, ou determinava horários, metas. E aí, então, as filhas começavam a andar assim, com blusas mais longas, assim. Aí, de repente, a mãe e o pai vai lá e investiga, tem os quartinhos. Sabe o que os pais faziam? Começavam a flexibilizar, para não
não correr o perigo de eles serem considerados responsáveis por uma tragédia. A ideia do filme era ajudar os pais a entenderem essa situação e ficarem atentos, porque era tudo romântico até essa época. Sabe o que aconteceu? Poucos pais assistiram o filme, mas os adolescentes aprenderam como manipular os pais. A coisa deu uma reviravolta tão grande e influenciou muitas pessoas, muitos jovens adolescentes na época. Agora, o salmista está falando de perversos, de pecadores, de zombadores. Sabe que isso pode estar dentro da nossa comunidade? Eu já contemplei isso em outras igrejas e até aqui uma vez. Alguém dentro da comunidade aconselhando uma adolescente a como deveria se comportar com um rapazinho da escola que ela achava bonito. Nós temos pastores fazendo isso. E aí, quando essas pessoas estão dentro de um púlpito e estão usando a palavra, a gente sempre vai pensar que essa palavra é sagrada, vem de Deus. Tem uma unção aqui. E aí a manipulação é feita de tal forma que eles pervertem, eles são pecadores. Algumas vezes nós também não vamos sentar num grupinho de pessoas que vão zombar da verdade, não vão zombar das pessoas, que estão zombando das pessoas, falando mal das outras pessoas, zombando de Deus, insultando Deus. Mas nós podemos, como comunidade, fazer rodinhas onde nós zombamos das outras pessoas que são nossos irmãos, onde difamamos, onde destruímos reputação de outras pessoas. Então nós podemos agir como perversos, pecadores, zombadores, até dentro da nossa comunidade. O salmo começa: feliz é aquele que não. Então quem vai por esse caminho não espera felicidade. E principalmente quando é dentro de uma comunidade do povo de Deus. Deus revela, Deus trata. Porque isso é noiva de Cristo. E se tem uma coisa que Jesus Cristo tem a dizer, é com a noiva de Cristo. Então, contato cauteloso, não tem jeito de a gente sair do meio deles. Mas ter esse contato cauteloso. Jesus Cristo fez isso. Ele comia com pecadores. Ele vivia com as pessoas, mas ele não praticou aquilo que eles praticavam. O objetivo sempre era levar uma palavra. Agora, Jesus era Deus, ele era santo, ele tinha forças para isso. Nós temos que reconhecer como nós somos. Não dá para brincar. Não podemos brincar. O versículo 2 fala que nós devemos ter uma busca séria da vontade divina. A vontade divina não surge na minha cabeça, no meu achômetro, no que eu sinto paz no meu coração. A vontade divina vem através do estudo sério das Escrituras, da iluminação do Espírito Santo e da minha submissão àquilo que Deus está falando. Veja aqui o versículo 2. Feliz é aquele que não anda, que não segue, que não se detém. Pelo contrário. Isso é, ele não faz, ele tem um cuidado limitado e cauteloso. Mas pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e de noite. Qual é a lei do Senhor? Quando a gente fala de lei, já ficamos um pouquinho arredios. A palavra lei é nomos. É como funciona. Talvez você não tenha nada escrito em tábuas de 10 mandamentos na sua casa como a lei da sua casa. Mas ao longo do tempo você criou nomos. Isso é normas. É quem lava a louça, o filho, o que ele faz, o que acontece quando não faz. Então é deixado bem claro, é ensinado. É aquilo que é a vontade da família. E os mais velhos, então, passam esses princípios para que os filhos vão aprendendo e no futuro tenham um bom caráter e saibam se virar sozinhos aí fora. Isso é nomos. Então, inicialmente, nós pensamos que a lei é aquilo que Deus deu para Moisés, o livro de Levíticos. Mas é todos os 5 livros de Moisés. Mas não é somente os 5 livros de Moisés.
os outros 34 livros. Salmos é lei do Senhor. E ainda mais, o Novo Testamento entra nessa questão da lei. E agora, aumentando a compreensão do que é a vontade de Deus. Lei é o nomos, é como Deus quer que a gente se comporte para o nosso próprio bem e para Ele apreciar a nossa vida. Pelo contrário, não segue, não se detém, não se senta. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Eu tenho prazer na lei do Senhor nesse trabalho. Difícil, né? Quando ele tem um amigo que ele sabe que eu estou fazendo um chefe de trabalho, fazendo uma coisa que eu sei que não está legal, e ele vem lá na frente, o que eu faço? Vou por outro caminho. O nosso coração, mesmo nós sendo tementes a Deus, o nosso coração não gosta da palavra de Deus. Não tem prazer na palavra de Deus. Não se alegra na palavra de Deus. Tenta evitar ao máximo a palavra de Deus, porque sabe que vai haver uma confrontação. A minha nova natureza e o Espírito Santo que existe em mim vai usar as Escrituras para esmurrar o velho homem, a velha natureza, para que ela se submeta à palavra de Deus. Então, quando fala que, pelo contrário, tem prazer no Senhor, é algo que essa pessoa, além de não seguir, não se deter, não se assentar, é algo que a pessoa desenvolveu, ela lutou, ela chegou a esse ponto agora de sentir necessidade das Escrituras por muito tempo. Que agora ela tem prazer a ser eleita. Eu fui a primeira pessoa que se converteu da minha família. Teve depois meu pai e minha mãe. Meu pai nem sabia ler direito. Fez o primário lá no Brasil, né? E depois, por não trabalhar com leitura, ele quando viu uma Bíblia, né? Pecadores não... Tem muita dificuldade na leitura. Mas daí ele reservava um dia, sozinho, sentava no sofá, assim, colocava a Bíblia e começava a ler. E lia, a gente fala, pai... Porque quando você lê desse jeito, silabicamente, você não entende. É muito difícil para entender. Passou-se alguns anos, eu não acompanhei, mas todo dia estava ali, mexendo com isso. Mas depois de um tempo, os pecadores não terão lugar entre os justos. E ele estava lendo para ele mesmo. Mas um sorriso tinha no seu lado. Ele aprendeu a ler, e a maior parte das vezes, quando a igreja pede para alguém ler na igreja, é ele que lê. Ele se acostumou com aquilo, e ele tem prazer agora em ler as Escrituras. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Não é ler para desencargo de consciência, hoje eu li. Não, é ler de uma tal forma que o pensamento, o entendimento daquela ideia vem para a mente e joga novamente, joga para o coração, joga para a mente, joga para o coração. Essa ideia de meditar é a mesma palavra que é usada para a vaca, para o boi. Ele tem um estômago aqui intermediário, em que ele joga o capim ali e fica lá, daqui a pouco ele traz para a boca e fica remoendo, depois traz de novo. Essa ideia aqui de pensar todo dia naquilo. É ler de manhã e quando está dirigindo, quando está no trabalho, de forma que dá para você pensar, o que significa a palavra? E depois ir buscar no dicionário. Uma dica aqui, e essa dica também é mineira, é você usar essas 3 letras aqui. O OIA. Quando você vai ler as Escrituras, pratique o OIA. O que é? Observe. Observação. A observação vem através da leitura. Então, quando você observa, perceba as vírgulas, as palavras. Se você não conseguiu entender alguma palavra, principalmente nós aqui, né, que estamos há alguns anos aqui, ficamos um pouco distante da língua portuguesa. De repente, é muito fácil a gente chegar e não sei o que significa isso. Uma das coisas que o pessoal sempre que deveria falar, nossa, pastor, o senhor usa umas palavras que eu não entendo, não. Porque a gente não está acostumado. Para mim, eu estou acostumado porque eu leio o livro.
Estou dentro do assunto. E ao passar isso para vocês, eu estou cometendo um erro de não ser o mais fácil possível. Eu me esforço, mas depois da mensagem, nossa, será que o pessoal entendeu? Sabe o que é isso? Então, vocês precisam me ajudar e você precisa ajudar você também. Então, tem uma palavra para entender, deixa eu ver o que significa isso. E aí, até o seu vocabulário, o seu entendimento, o seu conhecimento sobre a própria língua portuguesa vai aumentando, sobre a própria palavra de Deus. E aí, quando essas palavras, a etimologia, né? Sabe o que é etimologia? É o sentido abrangente da palavra. Olha, a partir de agora você está vendo uma nova palavra. Quando falava isso, também não entendi. Aí, a gente vai vendo toda a abrangência, todo o conhecimento, e você vai começar nesse ruminar, nessa meditação sobre a palavra de Deus, você vai começando a concatenar. Isso é fazer ligação. Né? Vai por isso, tal, aquilo. E aí, o seu coração vai tendo um prazer na palavra de Deus. Olha a observação, depois tem a interpretação. A interpretação não pode vir da gente, ela tem que vir de forma correta. Só existe uma verdade. Então, quando a gente estuda a Bíblia, não existe a verdade do Eduardo e a verdade minha. Não. Ou nós dois estamos errados, ou eu estou certo, ou ele está errado, ou ele está certo. Ou nós dois estamos, se concordarmos, estamos certos. Mas mesmo os dois concordando, podemos estar errados. Então, interpretar as Escrituras é de acordo com as próprias Escrituras. Eu não posso colocar um sentido na palavra de Deus. Eu não posso fazer a palavra de Deus significar algo que não significa. Eu não posso ter uma revelação diferente do que está escrito, e até diferente das Escrituras. Então, interpretar, estabelecer a interpretação correta é necessário. Isso é prazer nas Escrituras. Então, eu olho, né? Eu interpreto, e daí? Então, eu observei, estudei, eu interpretei, cheguei à verdade, e daí? Legal, gostei. Vou embora? Não. Você aplica. Eu devo aplicar na minha vida. O que esse texto tem a ver com a minha vida, com o meu caminhar, com o meu andar? Ele me exorta, ele me encoraja, ele prepara o meu coração, ele me treina, ele incentiva eu a agir de alguma outra coisa, de uma forma correta, ou ele está querendo dizer para mim parar com o que eu estou fazendo? Então, isso é aplicação, é o que o texto bíblico tem a ver com a minha vida. Então, feliz é o homem que tem contatos cuidadosos e limitados com as pessoas que desprezam, que zombam de Deus. Feliz é o homem que faz uma busca séria da vontade divina. Não, a última pessoa a ser consultada é o pastor e membros da igreja. Pastor, eu devo comprar um carro novo, zero financiar em 5 anos? Veja nas Escrituras o versículo sobre finanças. Adquirir dívidas. Vai lá, estuda. E daí, se você tiver 2 ideias, elas são boas ao mesmo tempo, aí então a multidão de conselheiros vai ajudar. Algumas vezes a gente quer tanto que a gente tem certeza que se for buscar, se eu for falar com a Aline, ela vai dizer que sim. Eu busquei um conselheiro. De preferência, busque alguém que vai falar não. E aí você vai poder argumentar. E a pessoa vai fazer perguntas boas para você. E aí, quando você decidir, talvez até você tenha medo, vergonha de decidir, a pessoa vai, com sabedoria, ajudar você a tomar uma decisão correta. Versículo 3. Feliz é o homem que tem apreciação de Deus quando ele tem uma dependência vivificadora. Nós sempre dependemos, nós sempre vamos nos alimentar, nós vamos ser apegados a algo que possa nos ajudar a continuar a viver e tomar as nossas decisões. Olha o que o versículo 3 fala. Aí fazendo uma metáfora, uma comparação, uma símile com essa felicidade desse homem, como que ele é. O salmista vai comparar esse homem bem-aventurado a uma árvore.
Ele fala, ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Missão e propósito, funcionalidade. Algumas vezes, pessoas, nós tentamos ter algumas. No Brasil tem muita plantinha, né? Tentamos colocar plantas lá. Né? Ou eu esqueço de colocar água, ou essa mudança de clima que tem aqui. Quando a gente vê, só tem a terra dura lá. E como é fácil de matar uma planta aqui, né? Tem que ser uma pessoa que quase 24 horas por dia cuide. E aqui, o salmista está falando assim que esse homem feliz que não, e que tem prazer na vida do Senhor, ele é como uma árvore plantada à margem do rio. Ele depende, ele está no lugar certo. Ele tem suas raízes vinculadas à fonte de vida. E aí ele dá seu fruto no tempo certo. Nem antes e nem depois. E dá o fruto. Jesus uma vez entrou em Jerusalém, ele viu uma árvore bonita, as folhas pareciam, e era a época de figos, né? Era a época que os frutos deveriam estar ali. E ele teve fome. Ele foi na árvore, foi pegar, olhou as folhas e cadê? Não tinha fruto. Ele amaldiçoou a árvore. Sabe o que aconteceu com a árvore naquela hora? Nada. Ela provocou uma atração, uma sugestão, ela prometia, por causa do seu vigor, da sua aparência, que ali pessoas podiam saciar a fome. E Jesus ficou muito frustrado. Ele usa isso aqui para mostrar algumas coisas para os discípulos. E ele amaldiçoa essa árvore. Eles entram em Jerusalém, ficam um tempo lá. Quando saíram, a árvore estava sequinha. Isso é, para que serve? Ela tem uma função, tinha um ministério, ela existe para aquilo. Se não supriu, ela está ocupando espaço, está atrapalhando até o percurso das pessoas. Então, quando Jesus amaldiçoou, ele voltou e disse: a árvore secou de um dia para o outro. E aí, um dos discípulos, curioso, começou a cavar. E a árvore estava seca até as raízes. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Então, as pessoas podem se alimentar, são beneficiadas. O ministério nosso não é somente para nós. É um ministério para ajudar, para trazer paz, para propagar as boas novas, propagar vida para as pessoas se alimentarem. Essa é a nossa missão. Suas folhas nunca murcham, porque ela está dependente de uma terra fértil, uma terra irrigada. Ela tem os ciclos naturais da sua vida. E ele prospera em tudo que faz. Pode até sofrer o vento, tempestades, mas está ali firme. Porque as raízes estão fortes. Não é só de aparência. De vez em quando, quem sabe talvez. Então, opa, agora floriu. Né? É como a sakura, a sakura. 6 de abril, normalmente assim, tem aquela florada. Veio a chuva, caiu, aí ó, nasceu só no ano que vem. Então a dependência vivificadora, o homem que teme ao Senhor, ele é feliz quando ele tem as suas raízes nessa água da vida. Ele produz frutos, ele cumpre a sua missão. Aí o salmista ele vai contrapor. Ele vai mostrar o outro lado. Nós não vivemos, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós estamos fazendo coisas, os sinais estão na nossa frente, os caminhos são apresentados, as rodas são apresentadas. E nós sempre vamos estar sendo guiados por essas direções. E aí então o salmista, para exagerar, para mostrar que eu gostei, mas não quero tanto para a minha vida. Quando dizemos isso, então nós estamos querendo a outra opção. Rejeitamos Deus e queremos
um outro destino para a nossa vida. Então, o homem que é feliz, bem-aventurado, ele evita a fugacidade e vaidade. Aí você fala assim, o que é fugacidade? Ela vem da palavra fugaz. Fugaz é algo breve. Tipo a neblina, né? Você está dirigindo, vem a neblina. Você não conseguiu pegar, ela vai rapidamente. Ela desaparece. Então, aquele que é feliz, ele evita essas coisas muito fugazes. Ele evita a vaidade. Algo que dá uma coisa muito rápida, que uma experiência muito rápida, mas não permanece, não acrescenta nada. É simplesmente um momento e um prazer momentâneo que não amadurece, não acrescenta e muitas vezes traz um grande desperdício de dinheiro. Veja que o versículo 4 fala, o mesmo não acontece com os perversos. Ele está contrapondo aquela questão da árvore, que está plantada, que dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha. Ele tem uma estabilidade. E agora, o salmista vai mostrar para nós que aquela pessoa que não propõe ser bem-aventurada e ser atenta a isso, ela vive uma vida de vulnerabilidade. É vulnerável. Por exemplo, o Fabiano, ele tem uma academia de MMA, é isso? Taekwondo? Não? Kickbox. Todos os jogadores têm a sua vulnerabilidade. Todo lutador tem. E quando dois lutadores vão lutar, o mais inteligente, aquele que estudou bem o adversário, vê o que ele não gosta, como que ele não consegue se recuperar. Conversa com o Fabiano, ele sabe muito mais do que eu. Mas a ideia da vulnerabilidade, daquele ponto. Tinha um mercenário que foi contratado pela Grécia para fazer uma guerra, Aquiles. E ninguém conseguia vencer. Ele era pago pelos países para guerrear e defender os países, mas ninguém conseguia vencer ele. Se você assistiu o filme Troia, você viu isso. Mas o cara era fantástico. Mas de repente alguém atirou uma flecha aqui no calcanhar dele. E ele caiu. E ficou à mercê da morte. Por isso que vem o nome desse tendão aqui, tendão de Aquiles. Eu tinha um amigo, professor no seminário, que estava jogando futebol salão. Alguém chutou a bola para ele, ele parou com a ponta do pé. E já sentou na arquibancada. E perguntou, quem me acertou? Que dor! Eu não consigo andar! Ninguém acertou você. Mas só esse fato da bola ter batido no bico do pé dele, rompeu o ligamento. Talvez já estava meio fraco, alguma coisa assim. Ele não praticava um esporte. Mas ali ele não conseguia andar mais direito. Ele tinha que andar com muito cuidado. O texto vai falar aqui, a seguir, que aquela pessoa que não estabelece Deus, não estabelece a sua vida de acordo com a apreciação de Deus, é muito vulnerável. Por mais que tenha sucesso, se apresente como forte, capaz, ou grande satiô, que tenha empresas aqui, empresas lá, dinheiro na Suíça, que tenha uma aparência por um certo tempo, que está tudo seguro, tudo tranquilo, mas é muito vulnerável. Veja o que o texto fala. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. A palha do trigo, que aí quando o trigo está verde, ela é bonita, ela cumpre a sua função de guardar aquele grão de trigo ali. A palha do milho, como ela é bonita, ela serve até para você fazer a pamonha. Né? Ela é bonita ali. Mas um pouco de tempo depois, você não dá para usar a palha para várias frutificações. Você tira a palha, usou, não serve mais para nada, ela serve para você jogar. O máximo que dá para usar ela, meu avô fazia isso, era cigarro de fumo com palha. Ou fazer cama para animais, né? Colchão para animais, você coloca lá mais. Mas ela vai caindo, aquela sujeira, os animais vão fazendo
suas fezes, então você tem que tirar, jogar fora e tacar fogo. E é tão vulnerável, aquilo que era tão bonito e frutificou, que um vento, um pequeno vento já leva embora. E sabe onde elas vão parar? Em teia de aranha, normalmente. Uma pequena teia de aranha segura aquilo que era mostrar tanta importância, tanta opulência. Olha o que o texto está falando. Não, o mesmo não acontece com os perversos. Enquanto aquele que é feliz em Deus, ele tem segurança, ele frutifica, ele continua, a sua vida, ele prospera, a sua vida fica firme ali com Deus. Prosperar aqui não é ter esse sucesso que os homens têm aqui, não. Mas é alguém fazer algo e aquilo ser um legado para a vida toda e até para a eternidade. Então, é uma pessoa que entende aquilo que vai continuar por toda a vida. Ela tem um investimento correto e ela investe na sua vida para que aquilo que ela faz permaneça. Duas coisas vão permanecer. Se você quer investir a sua vida, duas coisas vão permanecer até a eternidade. Pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ser salvos, e a própria palavra de Deus. O conhecimento que você tiver aqui, você leva para a eternidade. O resto vai ficar aqui. Fama, bens, sucesso. No estádio, uma vez, de competições de tênis, começaram a fazer homenagens a jogadores de história. E começaram a pegar jogadores de tênis lá do século passado. Steph Graf, Billie Jean King. Quando anunciaram os nomes, eram nos Estados Unidos, eram jogadores dos Estados Unidos. O pessoal, aquelas pessoas que foram tão amadas, tão valorizadas, agora ninguém conhecia mais. Porque viver segundo sem apreciação de Deus é viver uma vida vulnerável. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Versículo 5. Não somente a palha levada pelo vento, mas o homem que é feliz, ele tem ciência de que um dia vai prestar contas. Ele não faz as coisas, vamos ver o que dá. Ele tem cuidado, puxa, o que eu vou fazer aqui? Pode ser que eu leve vantagem agora, mas se descobrirem, pode ser que eu tenha vantagem ainda. Mas um dia eu vou estar diante do trono de Deus, onde tudo virá à luz. Será que vai dar o patrão? Então, o homem que é feliz, ele tem ciência de que tudo que ele faz receberá a prestação de contas. Aí você fala, mas eu não... já fui salvo por Cristo. Você sabe que o primeiro evento na tribulação, quando tiver tribulação aqui, a primeira coisa no céu, nós seremos arrebatados, a primeira coisa lá será o tribunal de Cristo. Não para condenação. Não é mais para condenação de ser condenado para sempre, para a eternidade. Mas é para uma avaliação daquilo que nós fizemos com os dons, com o nosso tempo, com o nosso talento, com o nosso tesouro. Se envergonhamos ou não o nome de Cristo, se honramos o nome dele, se produzimos, se a nossa salvação foi desenvolvida para que outras pessoas viessem a Cristo. Versículo 5. Eles serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. A palavra de Deus está falando isso. A nossa sociedade, ela nega, ela combate a ideia de que existe um Deus transcendente, Criador dos céus e da terra, que tem todo o direito sobre toda a humanidade e que um dia vai cobrar a prestação de contas. Então, se eu nego essa existência, eu fico bem. Mas a consciência humana, não importa de quem seja, ela teme esse dia. Agora, aquele que é justo, ele olha para o seu passado, para o seu presente e para o seu futuro em paz. Ele é feliz. Porque o seu passado, não importa o que aconteceu, já foi resolvido na cruz de Cristo. O seu presente, ele está procurando estabelecer Deus na sua vida. E o futuro, ele receberá bem-vindos
todos que são meus filhos, todos aqueles que foram chamados pelo meu nome. Aí você pode perguntar, mas existe justo? Todos nós somos iguais àquelas 3 pessoas do versículo 1. Pecadores, perversos e zombadores. Todos nós. Não há justiça alguma em nós. Todos nós estávamos debaixo desse juízo. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Nós não somos melhores. E até alguns judeus pensavam, porque iam na igreja, porque davam o dízimo, porque eram circuncidados. Chegou um dia, Jesus Cristo fala assim, tem um homem lá na igreja que começou, Deus, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse. Olha, eu sou muito bom. Não existe. E aí Jesus fala assim, que aquele outro homem publicano orou para Deus, Deus tem misericórdia de mim, me perdoe, me justifique. E aí Jesus pergunta para a audiência dele, quem foi justificado? Quem foi perdoado? Quem foi declarado justo? E todos falaram, é claro que aquele que bateu no coração, não aquele que... Deus. Então, não há ninguém que não precise da graça e da misericórdia de Deus. Todos. Aceitar a graça e os méritos de Jesus para nos salvar é que nos torna essas pessoas felizes. Faz com que o nosso passado esteja resolvido em Cristo. Dá uma nova direção para o presente. E aguardamos a bendita vinda de Jesus Cristo. Não com temor, não com medo. Porque nós sabemos que isso não depende da gente, depende dos méritos de Jesus. E eu deposito toda a minha confiança nele. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Não há maracutaia. Não há ministro do Supremo Tribunal que consiga resolver isso na vida. Dá um jeitinho. Não tem jeito. Porque o julgamento será de acordo com a perspectiva, com a visão, com o poder de Deus em entrar na vida da pessoa e saber todas as motivações, tudo aquilo que a pessoa fez. É sério? Então, aquele que é feliz, ele tem ciência de que o juízo existe, mas por ele crer, por ele ter pedido graça e misericórdia, ele descansa, então ele é feliz. E para terminar, aquele que é feliz, ele sente, ele experimenta segurança que ele está seguindo. Ele sabe que é um caminho de paz. Ele sabe que é um caminho que Deus reconhece, que o Espírito Santo vem e atesta com o Espírito dele. Esse é o caminho. Versículo 6. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. É inevitável. O caminho do perverso, o caminho daquela pessoa que despreza Deus, que quer viver segundo a sua direção, não é uma opção. Deus não está dando uma opção para alguns para viver num lugar legalzinho e aí deixar os outros viverem como quiser, do jeito que quiser. Não. Só há um destino. Esse confronto com Deus e aí Deus separa. O homem não foi feito para condenação. Seus anjos foram, mas o homem não foi feito. Então a maior tristeza é ver as pessoas rejeitando a graça de Cristo. Jesus Cristo morreu para dar salvação a todos os homens. E o desprezo da salvação é que vai condenar essas pessoas. Não tem jeito. É inevitável esse encontro e esse dia. Olha só, Provérbios 10. Versículo 29 até o 32. O caminho do Senhor. Só existe um caminho, Deus. Por isso que o verbo que segue é o caminho. Não existe. É o caminho do Senhor é para aqueles que são íntegros, aqueles que reconheceram Cristo como seu Salvador, pediram misericórdia, pediram graça e creem nos méritos de Jesus para
serem perdoados por Deus, para que a ira de Deus sobre ele fosse removida. Então, essa pessoa que é íntegra, quando Deus nos vê, ele nunca vai ver em nós integridade. Quando Deus me sonda, ele vai encontrar só nojeira, só pecado. Mas quando eu creio em Jesus, eu passo a estar em Jesus. E quando Deus me olha, ele não me olha mais. Ele olha a perfeição, a justiça, a retidão de Jesus. Então eu sou chamado justo e íntegro, não por causa de mim, mas é por causa dos méritos de Jesus. Quando eu creio. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. Jesus nunca vai ser destruído se eu estiver dentro dele. Mas é destruição para os que praticam o mal. A destruição é inevitável. Vocês entenderam o que aconteceu nesse versículo aqui? Existe um só caminho. De acordo com as pessoas, vai ser as consequências. Para aquele que é íntegro, esse caminho é fortaleza, é socorro, é segurança, é proteção. Para aquele que pratica o mal, que vive essa vida de perversidade, desprezo de Deus, não reconhece Deus na sua vida, rejeitando a salvação de Cristo, esse caminho se torna destruição. Então Deus não tem um caminho para o perverso e um caminho para os ímpios. É um caminho só. É como você pegar uma coçopa aí, aquele que está na mão certa, tudo proteção, tudo seguro. Tudo seguro. Agora, se você faz meia volta e vem, é perigo. Mas é um caminho, é uma direção. Todo homem está indo para se encontrar com Deus. Como você vai chegar lá, vai definir o seu destino. Se você anda na contramão daquilo que Deus adverte, aconselha, proclama, será terrível. Deus chegou para Noé e mandou ele 120 anos falar que ia chover sobre a terra. O que os homens fizeram? Zombaram, ridicularizaram. Aí, quando, nos momentos antes da tempestade, choveu sobre a terra durante um ano, a arca se fechou. E a coisa interessante é que se deixasse para Moisés salvaria a todos. Porque nós sofremos quando outras pessoas, que são amigos, até parentes, sofrem. Mas o que aconteceu é que Deus fechou a arca do lado de fora. Por mais que a gente queira, a gente sofra com a destruição de pessoas amadas e queridas, não, nem nós vamos poder dar jeito. Podemos ajudar agora, lá na frente. Veja sobre o caminho do Senhor. O justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. Aqui está falando também de uma vida transitória aqui. A mensagem aqui é muito para a nação de Israel. O justo não será abalado. Ele permanecerá em tudo que ele faz, principalmente com relação à comunhão e celebração a Deus. A nação de Israel tinha um lugar de adoração. Tinha um lugar de prestação de culto, onde ele tinha prazer em ter comunhão com Deus, em cantar louvores para Deus. Ele não será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. A pior coisa para um judeu é ele perder o privilégio de adorar a Deus. Algumas vezes não são as pessoas que saem da comunhão da igreja. É o próprio Deus que tira. É o próprio Deus que tira aquele prazer, aquela vontade e faz com que a pessoa não queira mais vir. É assustador isso. E Deus manda a operação de erro na mente da pessoa para a pessoa achar razões porque ela decide não mais congregar, não mais celebrar, não mais estar com a família de Deus. Porque ela zombou. Ela não deu atenção a que Deus falava. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. De vez em quando eu mudo a minha própria língua, né? Então você vai saber que é Deus falando isso. Dos lábios do justo vem palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vem palavras más. É o caminho do Senhor, que tem os íntegros e tem os perversos.
Bons conselhos, né? Que caminho? Em que caminho que eu estou andando? Será que é possível eu estar no caminho totalmente... Eu falo, não, eu estou seguro, está tudo bem, mas as minhas atitudes são de atitudes de pessoas perversas, aonde eu tento destruir o povo de Deus, provocar contendas, falar mal de Deus e de Jesus e trazer tristeza para as pessoas. Eu sou uma pessoa que me fala assim, dos lábios do justo vem palavras proveitosas, a boca do justo oferece conselhos sábios. Eu tenho, sabe? O livro de Salmos começa com o Salmo 1, falando das bem-aventuranças. O título de hoje é Como nós podemos estabelecer a nossa vida com a apreciação de Deus? Seguindo esses conselhos. Quais foram os conselhos? Vamos voltar para o primeiro versículo. Aí vai comigo. Primeiro, temos que ter contato cauteloso e limitado. Temos que aprender a falar não. Temos que aprender a sofrer a pressão de grupo. Mas você não vai lá, você não vai fazer isso, a pessoa vai ficar chateada com você. Não. Jesus tem uma prática para falar não. Versículo 2. Busca séria da vontade de Deus. Como eu me dedico a isso? Um dos momentos principais, nós temos sexta-feira aqui na igreja, esse momento da gente é ouvir a palavra de Deus. Eu não quero que vocês memorizem todas essas frases em amarelo, um texto, mas saia do seu coração, Deus, eu quero criar esse propósito. Eu não estou tão preocupado com a mente minha e de você, eu estou preocupado com o nosso coração. É se apegar a Deus. Dependência vivificadora. Eu tenho colocado as minhas raízes naquilo que é bom, naquilo que é sério, naquilo que me fortalece, me dá vida, me dá alegria. Isso afeta, por exemplo, as minhas raízes estão ligadas em programas de televisão que zombam de Deus, músicas que zombam de Deus, ou eu coloco as minhas raízes em coisas que vão me fortalecer, vão me alegrar, vão me dar esperança. O bem-aventurado evita a fugacidade e a vaidade. Não fica atrás de coisinhas que são fugazes. E aquilo que é vaidade, que aquilo que é aparência. E por um tempo parece uma maravilha, mas depois de um tempo, cadê aquela beleza? O homem bem-aventurado, ele tem ciência de que ele vai prestar contas em tudo. Então ele é muito consciente das decisões que ele tem. Não deixa de ser levado pelo entusiasmo, pela galera, pelo pique, pela moda, pela propaganda. Ele pensa, ele planeja a vida. O homem bem-aventurado, ele sente segurança no caminho divino. Ele sabe que Deus conhece, Deus guarda o caminho, porque Deus está nesse caminho. Só para nós terminar as duas conclusões. A felicidade perene, isto é, aquela felicidade que dura. Nós temos momentos de felicidade, nós gostamos desse momento, mas outro dia tem aquela ressaca, aquela canseira. Mas essa felicidade perene, que faz que você não tenha medo do dia, você sabe que o dia vai ser daquela forma, a felicidade perene tem uma fonte certa e que fora dela, ainda que haja sucesso momentâneo, o resultado final é tristeza e dor. A felicidade perene tem uma fonte certa, que é a pessoa de Deus e a sua palavra. Fora dessa fonte certa, essas muitas fontes que são propostas para nós, ainda que haja sucesso momentâneo, isso é o grande perigo. Algumas vezes a gente inveja, a gente deseja aquela felicidade que aquela pessoa está tendo naquele momento, porque o nosso coração é pegado, o nosso coração quer ser feliz. Mas o resultado, mesmo que tenha sucesso momentâneo, o resultado final é tristeza e dor. O contato com pessoas que vivem sem Jesus deve ser cuidadoso e limitado. Nós temos muitos jovens aqui na igreja, mas jovens sofrem com isso. Quando começa a ver os anos chegando, olha para a igreja, outras igrejas que ele conhece, não vê nenhuma cara metade que pode apostar a sua vida, e aí então começa a ser
se deixar levar por pessoas que vão rebaixar a qualidade espiritual da sua vida. Cedem às suas necessidades por causa da pressão de ser feliz, de realizar um sonho. E aí se envolvem, e aí a vida fica uma tristeza, um futuro bem trágico posterior. Amém? Duro, né? Mas eu não quero que seja duro, eu quero que seja inspirativo e motivador para vocês. Se você está caminhando no caminho de Deus, pode ser que você está algumas vezes fala assim: ah, não existe vantagem. Um tal de Asaf, no Salmo 73, escreveu o salmo dele. É um salmo no início, parece que é só lamento. Ele fala assim: oh Deus, olha lá, o cara pega, o cara faz isso, está tudo certo para ele. Cara, eu aqui estou tentando ser um maestro, servindo a Deus aqui com um salário pequeno, ninguém me valoriza, todo mundo cobra, todo mundo reclama. E olha os caras felizes, se banqueteando, tempo livre, viajando para onde quer. E aí ele fala assim: Deus, quase que meus pés resvalaram, quase que meu pé escorregou. Porque ele falava todo dia que ele pensava nessas coisas, é como se tivesse uma casca de banana na porta da sua casa. Quase que meu pé pisou nessa casca e caiu. Mas aí, eu pensei no futuro dele. Que bom que eu estou contigo. Porque eles são vulneráveis. A vida, o corpo, a idade, os bens, tudo é vulnerável. Mas o Senhor não é vulnerável. O Senhor é o meu castelo, meu socorro, o meu Deus. Vamos lá.